Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 10, né? Vamos ler só o versículo 10, que até cheguei um pouquinho tarde. E aí nós vamos falando depois nos outros versículos. Mas diz assim, o versículo 10, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, irmãos, eu creio que não há palavras mais gloriosas na Bíblia do que estas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O amor de Cristo pelos perdidos. É um versículo que, se você olhar, ele sumariza a obra de Cristo em termos que nós que pregamos o Evangelho, ele torna claramente aplicáveis a todas as pessoas. Nós pregamos a todas as pessoas, porque todos nós estamos perdidos. Do ponto de vista humano, pode tratar-se da verdade mais importante que está registrada nas Escrituras. E infelizmente, eu falo infelizmente porque dentro do evangelismo hoje, né, desse evangelismo tradicional, ele tende a não observar esse aspecto tão simples. Por quê? Porque aí entra, que eu não quero teologar nada, mas a parte mesmo dos dispensacionalistas, que separam ali, que tem um visto o evangelho do reino proclamado por Jesus, lá em Mateus 4, 23, como algo distinto do evangelho da graça de Deus. Então, as pessoas pregam o evangelho da graça de Deus e pregam um evangelho do reino, dizendo que as coisas vão ficar boas você vindo para cá. A salvação é só um prêmio. Você vindo para Cristo, todas estas coisas aí que eles acrescentam, não é o que fala lá em Mateus, mas o que eles acrescentam estão acrescentado. A salvação é a cereja do bolo quando você vem para Cristo. A essência desse evangelho do reino, abre e fecha aspas para isso, diz algumas, como eu posso dizer, algumas denominações, algumas fontes que Deus almeja estabelecer o reino de Cristo na terra, em cumprimento à aliança feita com Davi. Outros acham que o reino de Deus é somente para a nação de Israel, e que não deve ser confundido jamais com o evangelho da graça salvadora. Aí eles falam, né, que tem a ver, que esse evangelho pregado por Jesus não tinha a ver com salvação, mas era a simples proclamação que havia chegado o tempo de o reino de Cristo ser estabelecido na terra. E por incrível que pareça, muitas pessoas, elas pregam e agem dessa maneira. Um reino estabelecido nessa terra para que todas as coisas aconteçam ao bem prazer dessas pessoas. É Deus sendo o gênio da lâmpada para elas. É Deus fazendo aquilo que elas querem, deixando a vida delas uma maravilha. E fica claro que as Escrituras não dão sustentação para isso. Nós não podemos esquecer de que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido, e não meramente anunciar um reino terreno, que infelizmente é a grande maioria das pregações hoje. Um reino terreno. Você vai ser transportado de um reino de trevas que você habita hoje para um reino de luz, mas aqui mesmo. A sua vida estava toda torta, toda dando errado, e a partir de agora vai dar tudo certo. Desde que você fale as palavras certas, no momento certo,
faça as mandingas certas, faça as campanhas corretas, as orações certas, escute o seu apóstolo, bispo, presbítero, ungidão que seja, vai dar tudo certo. Só que quando Jesus proclamou o seu reino, ele estava pregando a salvação. Veja, só conversa com o jovem rico em Mateus 19 ajuda-nos a compreender a terminologia que ele usava. O jovem perguntou a Jesus o que deveria fazer para obter a vida eterna. Depois dele ter ido embora sem salvação, o que a Bíblia nos mostra a crer, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. No versículo 23. Portanto, entrar no reino dos céus é sinônimo de obter-se a vida eterna. No versículo seguinte, Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 24. Então, obviamente, reino de Deus e vida eterna são todas expressões que se referem à salvação. Os discípulos entenderam isso claramente, pois eles perguntaram em seguida: sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo 25. Irmãos, não importa os termos usados. Receber vida eterna, entrar no reino ou ser salvo, é a essência da mensagem de Jesus. Era sempre o evangelho da salvação. E como isso tem deixado de lado, irmãos? Somente a salvação, ela não, parece que não atrai. E eu sei, cara, que são coisas que independem de nós. É algo soberano de Deus. Mas essa teologia pregada hoje é algo que depende totalmente de você. Por isso que é oferecido o reino nessa terra. Depende de você para mudar as circunstâncias que estão dando errado na sua vida. Então, não importa os termos usados. Receber vida eterna, entrar no reino ou ser salvo, a essência da mensagem de Jesus era sempre o evangelho da salvação. E assim ele se referiu à sua tarefa: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele fala isso em Lucas 5,32. O apóstolo Paulo disse em 1ª carta a Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o que Jesus veio fazer? Buscar e resgatar o que havia se perdido. É da natureza de Deus buscar e salvar pecadores. Veja, nas páginas iniciais da história humana, foi Deus quem procurou o casal decaído no jardim. Foi Deus que foi atrás de Adão e Eva. Em Ezequiel 34,16, Deus diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. E você vê isso por todo o Velho Testamento. O Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, é apresentado como Salvador. Você vê isso em Salmo 106, você vê isso em Isaías 43, você vê em Oséias 13. Então, irmãos, convinha que quando Cristo viesse ao mundo dos homens como Deus encarnado, ele fosse conhecido, antes de tudo, como Salvador. Não é como milagreiro. Não, irmãos. Não é como solucionador de problemas humanos. Veja, até mesmo o seu nome foi divinamente escolhido para ser o nome de um Salvador. Lembra lá em Mateus capítulo 1, um anjo falou a José em sonho: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse versículo, eu já preguei sobre ele, inclusive, é um versículo que implode o nosso coração. Ele porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então você vê o âmago do ensino da redenção é que Jesus veio a este mundo numa missão de busca e salvamento de pecadores. De pecadores.
E parece uma coisa simples, mas veja o que foi transformado o Evangelho. Essa mensagem de salvação a pecadores, ela é tão distante, não sei se eu sou um xarope, sei o que acontece, mas eu vejo as pessoas pregando e falando, é algo tão distante desse evangelho da salvação. Essa é a verdade, o que caracteriza o evangelho como boas novas. Mas o evangelho é boa nova somente para aqueles que veem a si mesmo como pecadores. Se ele não consegue enxergar ele como um pecador, o Evangelho não é uma boa notícia para ele. Na realidade, o Evangelho está trazendo mais condenação a ele, como diz lá em João capítulo 3. Eles rejeitaram a Cristo. O inquestionável ensino de Jesus é que os que não reconhecem o seu pecado e dele não se arrependem, não podem ser alcançados pela graça salvadora. Todos são pecadores, mas nem todos querem admitir a sua depravação pessoal. Tem pessoas que se acham boas demais. Não se acham tão pecadoras assim. E muitos acreditam que é por isso que Jesus escolheu ele. Porque ele era uma pessoa boa, porque ele fazia coisas boas, porque o coração dele é bom. Se o fazem Jesus tornar-se amigos, os que não o fazem só poderão conhecê-lo como juiz. Aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem, têm Jesus como amigo. Se não, tem Jesus como juiz. A parábola de Jesus em Lucas 18, do versículo 10 em diante, ele salienta essa verdade. Ele dirigiu aquelas palavras a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lá, no versículo 9, fala: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E qual foi a maneira que Jesus avaliou aquela situação, aqueles 2 homens? Que deixou enfurecido ou aturdido aquela plateia de fariseus? Aquelas pessoas cheias das suas autojustiça. Veja se não é isso que você vê nas igrejas hoje, irmãos. E volta aqui, não estou criticando a igreja não, irmãos. Ou sim também, algumas. Porque elas pregam exatamente que você tem que estar diante da sua autojustiça. Não prega. Não, prega. Sabe por que prega, irmão? Porque quando você tem uma campanha, tem uma barganha com Deus, e você fez alguma coisa que agradou a Deus, Deus tem que te recompensar. Então você não fica devendo nada para Deus. Você fez uma coisa, cumpriu aquilo que foi dito que era para fazer, que Deus havia falado através da boca de algum profeta, alguma coisa nesse sentido, dos mistérios que eles acham que eles conseguem encontrar. E depois disso daí, você cumpriu a sua parte, Deus vai cumprir a dele. Porque como que Deus vai negar uma coisa dessa para você? Se você fez a sua parte. Só que Jesus fala o seguinte: digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O arrependimento humilde é a única resposta aceitável que se pode dar ao Evangelho segundo Jesus. Os que não confessam o seu pecado, como o jovem rico, são repelidos por ele, mas ele alcança em graça aquele que, como Mateus e a mulher samaritana, reconhece o seu pecado e buscam libertação. Quanto pior o pecador, mais maravilhosamente a sua graça e glória são reveladas através da sua redenção.
Multidões de pecadores arrependidos manifestam-se durante o ministério terreno de Jesus. E ele ministrava continuamente a publicanos e a outros proscritos. O que é esse proscritos? É porque é uma palavra que compreende bastante o que é o ser humano. Aqueles que foram exilados, aqueles que foram banidos, aqueles que foram expatriados, aqueles que foram desterrados, degradados, expulsos. É os escórias. Parece que Jesus olha para esses daí. Esses totalmente perdidos mesmo. Lucas 15:1 indica que uma corrente constante de tais pessoas aproximava-se dele. Na verdade, a pior acusação que os fariseus puderam fazer contra Jesus, contra aquilo que Jesus estava fazendo, contra o ministério de Cristo, este recebe pecadores e come com eles. Eles comparavam-se a Cristo e eram condenados por sua própria comparação. Eles nada sentiam pelos perdidos. Não sentem nada, irmãos. Bom, vá na festa de uma igreja. Se não é a exaltação do eu. Não tem nada. Não estão preocupados com os perdidos. Aquela polpa que acontece tudo dentro de uma igreja. Aquela festa que beira uma festa pagã do eu, do ego humano, de pregadores, quem prega mais, quem prega menos, que unção, que o culto foi uma bênção, que aquele louvor foi... É um culto antropocêntrico, gerado totalmente para o homem, dando glória a homens. Tantos que muitos vão e recebem para estar passando uma mensagem do Evangelho. Não tem amor nenhum pelos perdidos. Inclusive, uns fazem contagem, fazem apelos para ir na frente para que seu ego fique mais apurado ainda, para falar assim, eu preguei e não sei quantas pessoas foram salvas. Como se tivesse sido salvo por causa dele, ou da palavra que ele levou. Se é que foram salvas. Não foi uma ação do Espírito Santo. Mas é que tem uns que acreditam que a unção e a revelação está na mão deles. Eles têm o mistério do Evangelho para revelar para você. E você não. O que você tem que fazer? Teve um que deixou claro isso, inclusive. Esses pregadores aí de rádio. Eu tenho o mistério do Evangelho, cabe a você ter o dinheiro para pagar. Ué, a contribuir para que isso não pare. Cada um faz a sua parte. Eu prego porque eu tenho o mistério e você dá o dinheiro. São coisas sem noções, ou sem noção. Eles comparavam-se a Cristo e eram condenados por essa própria comparação que fazia, porque eles nada sentiam para esses proscritos, para esses perdidos, não amavam o pecador, não tinham compaixão pelos perdidos, pior, nem sentiam a sua própria pecaminosidade, nem sentem que são tão pecadores assim. O problema é as pessoas que estão no mundo, porque eles vão que se lasquem, que vão para o inferno todo mundo. Veja, irmãos, as pessoas que gostam de milagres, qual que é o cenário do milagre, né? Veja que a semelhança de Mateus, no texto de Zaqueu que nós lemos, no Lucas capítulo 19, Zaqueu era um publicano cujo coração fora divinamente preparado para receber e seguir Jesus. O coração dele foi preparado para receber Jesus. O cenário de um milagre é quando o seu coração é preparado para receber Jesus. E isso é uma obra total do Espírito Santo de Deus.
Mas, infelizmente, isso não é pregado, isso não é falado. A glória tem que ser para a igreja, a glória tem que ser para o pregador, a glória tem que ser para algum ungidão. Um coração preparado para receber a palavra de Deus, é um coração preparado pelo Espírito Santo de Deus. É algo que não depende de humanos, de nenhum. Por mais espiritual e ungido que ele seja, não depende dele. A ele depende cumprir aquilo que Jesus falou. Pregue o Evangelho. Paulo falando a Timóteo, pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Veja que quando Zaqueu saiu ao encontro de Jesus, deu-se lá em Jericó, quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, lá onde ele iria morrer. Jesus ali estava pregando na Galileia por algum tempo. Lá ele ficava a sua cidade, Nazaré. Depois ele estava indo para Jerusalém para a última Páscoa. Aquele em quem ele mesmo se faria o Cordeiro Pascual, ao dar sua vida numa cruz pelos pecados do mundo. E como que para mostrar exatamente por que ele tinha de morrer, fez uma pausa em Jericó para alcançar um infeliz publicano. E interessante que durante toda a viagem de Cristo, o Senhor havia atraído um grupo de peregrinos que iam celebrar a Páscoa em Jerusalém. A fama de Jesus já espalhava por toda a Palestina. Já havia algum tempo. Ele ressuscitara Lázaro e socorreu lá em Betânia, não muito longe de Jericó. A notícia se espalhou e as pessoas estavam curiosas. Cada habitante de Jericó, capaz de locomover-se, saiu à rua, preparando para ver Jesus. Eles queriam ver Jesus passar. A cidade estava alvoroçada. E o questionamento sempre é o mesmo. Seria Jesus o Messias? Será Jesus o Salvador? Será que Jesus é Deus? Será que Jesus é capaz disso ou daquilo outro? Será que Jesus teria vindo para dominar? Será que ele ia derrotar os romanos, estabelecer o seu reino? Será que ele vai curar? Será que ele vai me arrumar um emprego? Será que ele vai... O que Jesus vai fazer? Aquela expectativa do anúncio da chegada de Jesus. E lá, naquela cidade que ficava ao nordeste de Jerusalém, no entrocamento internacional, onde se encontravam as principais estradas vindas do norte, sul, leste, oeste, ali uma alfândega, né? Onde se coletavam os impostos, onde era muito movimentada. E Zaqueu era o publicano responsável pela alfândega de Jericó. Era ele que controlava o dinheiro. E Zaqueu era desprezado. Era aquele proscrito por toda a comunidade. Lucas 19,7 diz que todos o chamavam de pecador. Todos o chamavam de pecador. Não tinha nenhum pecador. Ele era o pecador. Ele não só era publicano e traidor da nação, mas provavelmente que também o caráter fosse corrupto. Que era o caso da maioria dos publicanos. Aí você vê Jesus demonstrando um amor especial pelos publicanos. Lucas focaliza especialmente em várias vezes em que Jesus os encontrou. Veja que eu iniciei falando que o tema da minha pregação era o amor de Cristo, o amor do Salvador pelos perdidos. Ele várias vezes apresenta Jesus alcançando a escória da sociedade, sempre que Lucas fala de um publicano. Eles eram proscritos de uma sociedade cheia de religiosidade. Proscritos de uma sociedade cheia de religiosidade. Hoje o que nós encontramos em muitos lugares são lugares cheios de religiosidade. Você vai falar, mas você não é religioso? Irmão, eu sou religioso.
o conceito da palavra, sim. Pecadores flagrantemente notórios, o tipo exato de gente que Jesus veio salvar. Só que se a nossa religião não é focada naquilo que Jesus veio fazer, que era salvar pecadores, buscar os perdidos, de que serve a nossa reunião semanal, 2, 3 vezes na semana, mensal, numa igreja? Se o foco é só o umbigo das pessoas, só os santos, abre e fecha aspas para isso. É interessante que pode parecer que era Zaqueu quem estava procurando Jesus, mas a verdade é que a verdade é que se Jesus não estivesse buscando primeiro ele nunca teria vindo ao Salvador. E esse é um ponto que eu queria frisar. Quando você convida alguém para ir numa igreja escutar uma palavra, não é porque você levou aquela pessoa para escutar aquela palavra certa. Você tem que entender que pode ser que esteja parecendo que aquela pessoa, por causa dos problemas dela, esteja buscando Jesus. Mas se você olhar e ver, é Jesus marcando um momento com aquela pessoa. E o que nós temos que fazer? Deixar Jesus tratar essa pessoa. Como ele vai fazer? Quem ele vai usar? Isso é com ele. Jesus buscou primeiro a Zaqueu. Ele nunca teria vindo ao Salvador se não fosse Jesus. Não há quem por si busque a Deus, é o que fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 11. Em nosso estado natural decaído, estamos mortos em delitos e pecados, como fala em Efésios 2, alheios à vida de Deus, como fala em Efésios 4, e portanto totalmente incapazes e sem o desejo de buscar a Deus. Parece uma coisa boba, mas é a inversão dos valores do evangelismo é que faz toda a diferença. Perceba que um vai dar a glória para Deus, para Cristo, para a obra redentora de Cristo. Cristo vindo buscar aquilo que havia se perdido, e outros vão dar a glória à igreja, ao pastor, ao apóstolo, ao presbítero, a quem quer que seja o dono da denominação, que responde por ela. Somente quando somos tocados pelo soberano poder persuasivo de Deus é que nós podemos mover em sua direção. Assim só, quando Deus começa a buscar uma alma, é que esta pode corresponder, procurando-o. Veja, irmãos, tem uma música, eu não vou nem vou mejar em cantar, porque, né? E que diz que busquei ao Senhor, e só depois descobri que Ele, ao buscar-me, moveu minha alma até Ele. Não foi que eu te haja encontrado, é real, ó Salvador, mas eu fui achado por Ti. Charles Spurgeon dizia o seguinte, irmãos, há uma discussão sobre soberania de Deus, responsabilidade do homem, e isso são duas paralelas que correm juntos, se encontram no final, que não vem ao caso aqui. Deus é soberano, salvador, e o homem tem responsabilidade, ponto. Como isso acontece, não queira explicar, não cabe a nós isso. Agora ele fala, prega o evangelho. A pessoa, quando ela apenas ela acha que ela veio para o evangelho porque ela tomou uma decisão, e quando ela encontra o evangelho, encontra Cristo, ela entendeu que não tem nada a ver com ela. Quando alguém busca a Deus, podemos estar certos de que essa busca é uma resposta ao estímulo do Deus que nos procura. Não poderíamos amá-lo se ele não houvesse amado nós primeiro. É o que fala em João, capítulo 1, na sua primeira carta, capítulo 4. Apesar disso, Deus conclama os pecadores a que o busquem. Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29, 13 afirma, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus diz em Amós 5, 4, buscai-me e vivei. Diz Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar,
o seu reino e a sua justiça. Buscai e achareis. E sendo buscado por Deus, Zaqueu estava buscando. Zaqueu estava procurando ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando você vê uma pessoa dentro de uma igreja, é Deus buscando ela. O que eu e você temos que fazer não atrapalha, não inventa outro evangelho, não afaste as pessoas de Deus. Deixa Jesus tratar com a vida dela. Não queira ser você, Jesus, ou a ação do Espírito Santo. As igrejas hoje, elas tentam fazer a ação que o Espírito Santo tem que fazer. Dar uma forcinha para Deus. Veja, Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, mas aparentemente nunca o tinha visto. Lucas 19:3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. O tempo verbal indica que ele estava se esforçando constantemente para ver Jesus. Por quê? Curiosidade? Pode ser. Consciência? Isso com certeza. Um desejo de libertar-se da culpa? Pode ser. Mas, acima de tudo, o fato de ter sido salvo demonstra que a razão principal que o atraiu a Jesus foi o poder irresistível da persuasão do Espírito Santo. Veja, irmãos, não importa porque aquela pessoa está lá na igreja, qual que é o problema que ela tem, o que ela está atravessando, se é familiar, financeiro, enfermo, não importa. Qual que é a motivação dela que levou a buscar Jesus? Não importa isso, meu irmão e minha irmã. O que importa para eu e para você é saber que o Espírito Santo está agindo e ele vai agir. Aquele que começa a obra, ele é fiel para terminar. Eu e você somos só dispenseiros. Nós não podemos atrapalhar. Por isso que Jesus fala, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai daquele é melhor que ter amarrado uma pedra no pescoço. A religiosidade, às vezes as coisas que acontecem dentro de uma igreja, as normas, os dogmas, afastam as pessoas de Cristo. Veja, eis um homem proscrito, um homem deixado de lado, odiado, cujas mãos estavam cheias do dinheiro que havia extorquido dos pobres, um homem tremendamente culpado. Mesmo assim, em vez de correr e esconder-se, ele queria desesperadamente ver Jesus. Veja, irmãos, muitas vezes as pessoas querem ver Jesus, achar Jesus naquele local, numa igreja, numa pregação. Elas não estão famintas de ir lá e ouvir um bom sermão. Elas estão famintas de ouvir a Jesus, de ver Jesus. E assim Cristo colocou a igreja dele para que faça essa missão. Isso é um plano de Cristo, a igreja como missão da proclamação do Evangelho da graça de Deus. E é isso que tem sido feito. Ele queria ver desesperadamente a Cristo. Para fazê-lo, ele transpôs muitos obstáculos, um dele era a multidão. Pois os habitantes de Jericó abarrotavam as ruas. Aí você pode acrescentar isso à baixa estatura dele e por si vai. É interessante que nesse dia Zaqueu não deixou se levar pelos temores. Não estava nem mesmo preocupado com a sua dignidade, ele estava tão determinado a ver Cristo que correu à frente da multidão. Veja Jesus buscando esse homem. O que aconteceu em seguida, embora Jesus nunca o tivesse encontrado antes, parou no meio da multidão, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 5. Veja, essa sim foi uma abordagem evangelística. Não há nada de sutil nesta investida de Jesus.
Eu nem sei como Jesus sabia o nome de Zaqueu, a Bíblia não fala. Talvez pessoas da multidão tivessem falado, mas com certeza, como Jesus é Deus, ele é totalmente onisciente. O certo é que, todavia, que ele tinha encontrado divinamente marcado com aquele homem para salvar. Ele fala, me convém ficar hoje em tua casa. Veja que Jesus não estava fazendo um pedido para ele, mas dando uma ordem. Não estava fazendo uma pergunta, mas afirmando, irei, eu tenho de ir. O coração de Zaqueu fora preparado de acordo com o cronograma divino. Zaqueu queria ver Jesus, mas não fazia a menor ideia de que Jesus queria vê-lo. Não tinha a menor ideia. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Como um pecador tão desprezível, sentir-se-ia aborrecido para ouvir o Filho de Deus perfeito e sem pecado, dizer-lhe, irei à tua casa. E ele se alegrou, o coração dele estava preparado. E a reação da multidão era imprevisível. E nós não sabemos o que aconteceu na casa de Mateus, na casa de Zaqueu. A Bíblia não diz o que eles serviu, o que eles comeram, nada disso. Não sabemos que Jesus falou para Zaqueu para levá-lo à salvação. Como vimos em outras histórias. O que nós sabemos é que a conversão é um milagre de Deus e não há fórmulas que a possam produzir ou explicar. Não há plano de salvação em 4 passos, em qualquer oração pré-fabricada, em qualquer ordem do ungidão, não. Podemos pressupor que Jesus confrontou o pecado dele, sem dúvida. Por quê? Porque Zaqueu já sabia que era um grande pecador. E Jesus revelou a Zaqueu quem ele realmente era. E aí, irmãos, você observa que Zaqueu chamou a Jesus e chama Jesus de Senhor. E quando Zaqueu chama Jesus de Senhor, ele está reconhecendo quem é Cristo na vida dele. Sabe por quê? Lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, 3, veja, ele diz o seguinte, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui? O Espírito Santo agindo na vida de Zaqueu. Aí você vê a transformação desse homem. Desde querer devolver tudo 4 vezes mais. Se você ler Números capítulo 5, versículo 7, exigia uma multa de 1/5 como restituição pelo erro. Mas a generosidade de Zaqueu era a evidência de uma alma transformada. Veja que quando Jesus fala para ele que a salvação chegou na casa dele, ele fala assim, também este é o filho de Abraão. Essa é uma afirmação de fé que ele tinha. Zaqueu era filho de Abraão não porque fosse judeu, mas porque creu. Como fala Romanos 2,28, diz que não é judeu quem ou apenas exteriormente. Então o que faz alguém verdadeiro judeu? Romanos 4,11 diz, Abraão é o pai de todos os que creem. Como fala em Gálatas também. O que é o propósito da salvação, irmãos? A transformação total do indivíduo. A verdadeira fé salvadora transforma o comportamento das pessoas, transforma o seu modo de pensar, lhe dá um novo coração. Paulo em Coríntios, capítulo 5, na sua 2ª carta, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos?
o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você é um perdido, Jesus veio buscar você e veio te salvar. Isso. E se você percebeu isso, com certeza é porque o Espírito Santo de Deus tem preparado seu coração para buscar Cristo. E ele veio buscar os que estão perdidos. Que o Senhor ajuda-nos nesse momento para que o Espírito Santo faça a obra completa em nossas vidas.